Seu sonho de criança era ser médico, só que o caminho escolhido não foi o mais convencional. Em vez do estetoscópio, ele preferiu enxergar as condições de saúde de seus pacientes de uma maneira mais holística e integral. Meu último entrevistado desta série é o terapeuta naturista Alexander Vaccaro, com quem conversei sobre saúde a partir de uma perspectiva diferente da convencional, em que o paciente é tão responsável pela sua doença quanto pela sua cura. Nesse papo super interessante, ele fala sobre dietas de acordo com o tipo sanguíneo, sobre o poder dos chás, sobre os erros comuns na alimentação humana que tem gerado um número crescente de obesos e de doentes crônicos. Olá, meu nome é Luiz Garcia e você está no podcast Nossa Gente, uma iniciativa apoiada pelo edital Cultura em Casa da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Piçarras. Hoje vivemos numa sociedade habituada a pílulas e a soluções paliativas do tratamento de doenças. Eu comecei nossa conversa perguntando justamente a partir de quando Alexander percebeu que havia uma outra forma de abordar as doenças. Bom, Luiz, eu sempre tive o contato com a medicina natural em família. Minha mãe, desde nova, ela sempre nos tratou com chás. Claro, alopatia também, tive lá meus problemas de saúde, como toda criança. Então sempre houve essa mescla de terapias na minha vida, né? Desde pequeno. Né? E eu sempre tive como paixão a medicina, eu sempre percebi que isso me chamava a atenção. Né? Então sempre quis partir para o ramo da medicina, sempre desejei ser médico. Né? Mas em algum momento percebi essa questão, assim, que poderia-se ir além do tratamento sintomático, buscando sempre a causa. Né? E aí percebi que na medicina natural a abordagem, a busca da causa, de desvendar a causa do problema, sempre me pareceu ser mais enfatizada, sempre com muito mais peso. Né? E aí a opção, então, por não ser médico e sim terapeuta holístico. E qual é a diferença, a principal diferença, se é possível dizer, entre as abordagens convencionais, da medicina convencional, no tratamento de doenças, e as terapias alternativas naturais? Bom, na medicina natural, o ser humano é um ser humano respeitado como tal, é visto como um ser humano, e sempre respeitado nesse sentido. Né? Não se enxerga só como uma máquina de ossos, músculos e órgãos, né? Mas há também a questão que deve ser sempre respeitada quanto ao ponto de vista emocional, energético, espiritual. Né? Como nós vimos antes, Deus faz parte da receita, sempre. Então, é uma multidisciplinaridade na abordagem de cada um, onde se avalia muito da correlação da doença física com questões emocionais, com o ambiente energético, o ambiente familiar, onde a pessoa vive. Então, eu vejo que esse é o ponto fundamental da abordagem da medicina natural, quando avalia um ser que procura esse tipo de tratamento. Hoje nós vemos na mídia, né, uma grande tendência de promoção da alimentação saudável. Você acha que isso é um modismo ou é uma coisa que veio para ficar? Para muitos ainda é moda. Para muitos ainda tomar determinado chá, esse movimento só acontece 2 meses antes do verão. Para que se consiga milagrosamente em 2 meses o corpo perfeito de uma modelo internacional. Mas também há um movimento de resgate, na verdade, dessa visão. Né? Porque a medicina natural sempre foi a medicina de base. O ser humano está aqui hoje vivendo a sociedade moderna porque os chás sempre fizeram parte do tratamento de saúde. Né?
Então, faz menos de 2 séculos que a medicina alopática se implantou e vem tomando o seu espaço, e é um espaço louvável. As pessoas precisam do medicamento químico tantas e tantas vezes. Não há como dizer que doenças graves possam ser revertidas só com chá. É impossível, é inconsequente dizer isso, né? Mas há cada vez mais um movimento de resgate de uma alimentação saudável, da conscientização de que nós somos o que comemos e o que pensamos. Então, sim, uma alimentação saudável, o uso de plantas em paralelo ao uso de medicamentos, já para, eu diria que a maioria das pessoas que consomem já não é mais moda, já é parte do estilo de vida. Certo. E quais são os alimentos, né, que devem estar, considerando essa orientação, né, com essa tendência, quais são os alimentos que devem estar na lista de proibição, né, no cardápio de toda pessoa? Quais são aqueles alimentos que devem ser banidos, né, da mesa? Ou não se prega banição, mas simplesmente um consumo moderado, consciente. Eu acho que a consciência é a palavra-chave, sem radicalismo nenhum, né? Mas consciência sim, de que, no exemplo bem simples, não tem como regar uma planta com refrigerante. Em 2 semanas a planta morre, né? Então, isso cabe para o ser humano também, né? Não há como ter saúde, qualidade de vida que se quer, se não ingerir água, ou sucos naturais, ou água de coco, ou um chá, qualquer líquido que seja saudável. É claro que, visando esse equilíbrio, eventualmente um refrigerante não é o problema. O problema é o desequilíbrio, a falta de consciência. Então, assim, de uma maneira muito rápida, uma avaliação rápida, os industrializados precisam ser vistos com cuidado, né? Refrigerantes, os embutidos que deixam de ser aqueles embutidos feitos na fazenda, onde os animais são bem cuidados, sem ração, hormônios e tudo isso que sabemos que fazem parte da estrutura do alimento, do animal de confinamento, né? Então, alimentos industrializados, eles fazem com que o organismo tenha cada vez menos capacidade de desintoxicar-se, de manter-se em equilíbrio, de gerenciar as próprias funções metabólicas, né? Então, refrigerantes, os embutidos e artificiais de modo geral, né? Para algumas pessoas, muitos derivados de leite de vaca não são bem-vindos. A questão do trigo que foi modificado geneticamente, hoje a estrutura do trigo tem muito mais glúten do que o trigo natural. Há 50 anos nós tínhamos 3% de glúten na estrutura do trigo, hoje chega a 35% de glúten. Esse glúten vai inflamar os intestinos, provocar reumatismos, ites respiratórias, rinite, bronquite, sinusite, asma, né? Então, são esses os alimentos mais vilões da alimentação quando usados constantemente. Eventualmente não há problema, porque o corpo humano tem grande capacidade de saber lidar com agressões. Então, se ingeridos frequentemente, diariamente, esses alimentos fatalmente vão gerar algum desequilíbrio. A obesidade é hoje um dos mais graves problemas de saúde nos países desenvolvidos e também nos países em desenvolvimento. A obesidade infantil já é vista com especial preocupação pelas autoridades. E eu perguntei a Alexander qual era o maior erro dessa geração responsável por todo esse quadro crescente de crianças com sobrepeso. Essa é uma boa pergunta, porque quem são os ícones das crianças se não os pais? Até se prega na terapia, na medicina natural, que até os 12 anos não se tratam os filhos, se tratam os pais, que perderam a capacidade de oferecer um exemplo melhor aos filhos. Então, em geral, crianças obesas têm pais obesos, em geral. Então, assim,
por mais que se pregue na mídia que um bom prato de salada faça bem para a saúde, permita alcançar o peso ideal, níveis de colesterol, de glicemia saudáveis, né? Mas na prática isso não é colocado no dia a dia, né? Um alimento industrializado ainda faz muito parte do consumo diário na alimentação das crianças. E há um grande problema, um fator, ao meu ver, é de ordem social, né? A dificuldade que os pais têm hoje em colocar limites aos filhos. Dizer não, os pais de hoje são uma geração que não estão preparados para dizer não aos filhos, né? Então, quando o filho recebe a informação de mídia dizendo que tal alimento industrializado é bom, ele vai querer, né? E se os pais não colocarem limites, a criança vai fatalmente não só aumentar o seu peso, mas desenvolver problemas de saúde. Bem, há dietas, depois que se instala um problema, muitas pessoas acabam procurando remédios e outras dietas, né? Uhum. E há dietas baseadas no tipo sanguíneo, Uhum. Que é inclusive uma área do seu trabalho. Em que pressupostos, né, essas dietas se baseiam? E no seu trabalho, elas têm tido, é possível identificar, né, a sua eficiência? Uhum. A dieta pelo tipo de sangue é o divisor de águas do meu trabalho profissional, na minha área. Um médico norte-americano percebeu que os pacientes reagiam de forma diferente, não só à alimentação, mas quanto aos alimentos que eram prescritos, né? Aí lhe ocorreu avaliar a questão do tipo de sangue de cada um. E resolveu, então, pesquisar a fundo isso e definiu, então, alimentos que quimicamente combinam ou não com determinado tipo de sangue. E estabeleceu-se aí, então, uma diretriz. Tal tipo de sangue tem como alimentos saudáveis um grupo de alimentos e alimentos agressivos que, digamos, alimentam a doença, né, em determinados alimentos. Então, reorganizando a alimentação de cada um segundo esse parâmetro alimentar, né, vai fazer com que o corpo tenha uma oferta de alimentos saudáveis e vai fazer com que todo o metabolismo aconteça com muito mais facilidade, todo o gerenciamento biológico acontece com muito mais facilidade. Da mesma maneira como um carro que recebe um combustível de boa qualidade vai desempenhar todo o seu potencial. E em contrapartida, um carro que recebe um combustível adulterado, ele vai apresentar falhas no rendimento. E assim, num grosso exemplo, né, o corpo humano também reage. Então, a experiência, 7 anos de consultório trabalhando com isso, experiências de, por exemplo, casos reumáticos, onde em casos reumáticos crônicos de 10, 15 anos de dor e sofrimento, em 3 semanas, simplesmente modificando a alimentação, adequando a alimentação, a maior parte dos sintomas desaparece. Independente de medicamento que esteja usando, químico ou natural, né? Mas a reorganização alimentar permite que o organismo se autocure. Essa é a grande chave da visão da reeducação alimentar pelo tipo de sangue. É muito além do peso ideal, que é o que se vende na mídia. É muito além. É qualidade de vida, é ausência de dor, é desempenho de todo o potencial possível que cada um possa manifestar. Certo. Agora, a pergunta que se levanta quando se avalia essa questão dos alimentos ideais para cada tipo sanguíneo, é por que essa diferença? Por que para o tipo A, tais e tais alimentos são benéficos, são indicados e por que não são para outros, enfim. O médico conseguiu chegar a essa resposta? Né? É porque, assim, o que se sabe, o que se foi comprovado é que, por exemplo, os primeiros seres humanos no planeta foram todos tipo O, né? Então, como era o estilo de vida 200 mil anos atrás das pessoas, os primeiros habitantes humanos do planeta, tipo O, né?
sangue tipo O positivo ou negativo, o fator RH não importa, né, quanto à alimentação. Então, assim, acordavam muito cedo, dormiam muito cedo, por isso, depois de quase 12 horas de sono, acordavam com muita fome e já saíam prontos para caça. Então, atividade física intensa, né? Preciso correr atrás do animal, matá-lo, abri-lo, arrancar a carne e comê-la crua muitas vezes, porque naquela época pouco controle do fogo se tinha, né? Então o tipo O tem essa característica biológica, genética, trazida até hoje a nível de células, né? Então todas as pessoas com sangue O trazem hoje no seu código genético a herança genética dos habitantes de 200 mil anos atrás. Carnívoros, vigorosos, com alto desempenho físico a nível de força e resistência, né? O sangue A surgiu justamente porque as pessoas com sangue O foram lá de 200 mil anos, foram tão bem sucedidos que a caça rareou na África e eles tiveram que migrar para onde é a Europa hoje. Na Europa se concebeu o uso do fogo, a agropecuária, o cultivo de algumas plantas, sementes e frutos para subsistência, né? Então o tipo A ele tem muito mais atividade intelectual do que o tipo O. E por isso ele já é mais vegetariano também, porque teve que passar alguns milênios com menos oferta de carne. Então o organismo, principalmente o sistema de digestão das pessoas com sangue A, mudou-se muito, se adaptando muito mais a uma alimentação vegetariana, com mais incorporação de laticínios, porque eles já tinham o búfalo dentro do cercado, já faziam o queijo a partir do leite de búfalo. Então, esse é o pressuposto, em que as mudanças genéticas acontecidas de acordo com a oferta de caça e com a falta de alimentos, transformou biologicamente, geneticamente, o sistema de digestão, o sistema imunológico de cada grupo sanguíneo, e isso as pessoas trazem até hoje como herança genética. Teoricamente, uma pessoa de sangue O digere melhor a carne que muito melhor, enquanto o estômago da pessoa com sangue O digere um bife de 200 gramas em 1h30, as pessoas com sangue A levam quase 6 horas para digerir esse mesmo pedaço de carne, né? Então, cada tipo de sangue tem uma estrutura, uma característica de digestão. Digerir ou metabolizar? Digerir no estômago. O alimento fica retido no estômago muito mais tempo nas pessoas com sangue A e AB do que as pessoas com sangue O e B, né? Então, isso vai definir a qualidade circulatória, a qualidade imunológica de cada um. Então, no trabalho de reorganização no estilo de vida pelo tipo de sangue, esses fatores são levados em conta. Então, plantas medicinais que para um fazem efeito, para outro o efeito pode ser potencializado em muito, ou muito inferior, porque a resposta biológica é diferente. Bem, falando sobre chás, né, a ingestão é um hábito milenar. Uhum. E hoje em dia, muitos têm retomado, né, esse hábito. Mas existe alguma prescrição contrária ao consumo de chás? Bom, os chás são medicamentos. Por exemplo, o gengibre, ele tem mais de 500 tipos de medicamentos, só nele. Então imagina fazer um chá com gengibre e mais 4 ou 5 plantas. A quantidade enorme de medicamentos que nós temos ali. Será que a pessoa vai aceitar bem esses medicamentos? Se a pessoa já usa um medicamento alopático, isso vai estar em harmonia com os medicamentos alopáticos? Que tipo de reação isso vai ter? Então, trabalhos de conscientização quanto ao uso consciente, quanto ao uso correto dos chás é fundamental para que as pessoas não tenham intoxicações, risco de vida mesmo, né, quanto ao uso incorreto, inconsequente dos chás. Então, esse é um dos grandes trabalhos que a medicina natural e a medicina alopática, a ciência médica como um todo, tem hoje em dia, já que há esse resgate, esse movimento cultural de resgate do uso dos chás, que isso se faça de forma consciente, de
forma saudável, de forma só benéfica, né, para que as pessoas não tenham os efeitos colaterais do mau uso das plantas medicinais. De maneira geral, há um consumo máximo de chás por dia? Olha, tem composições que usam até 30 plantas na mesma estrutura, no mesmo chá, né? Esses chás compostos, eles precisam ser vistos com maior cuidado, justamente pela alta oferta de medicamentos ali, né? Nessas composições mais amplas, várias plantas têm o mesmo medicamento, e aí corre-se o risco da sobredose, né? Então, o que eu costumo entender como coerente é assim, não mais que 5 plantas no mesmo chá e não mais que 1 litro desse chá por dia. O grande segredo, ao meu ver, é que cada fração desse chá não exceda mais de meio copo. Meio copo de chá a cada hora permite que o organismo aproveite os medicamentos e possa eliminar qualquer excesso. Aí o risco de intoxicação é muito menor. Em sua opinião, como é que a medicina convencional vem encarando a atividade crescente de terapeutas naturistas? Estou em pé de guerra? Não mais. Não mais. Há 13 anos, são 13 anos de consultório, eu já fui perseguido algumas vezes, né? Mas os últimos 5 anos eu percebo bandeiras brancas dos dois lados. É muito comum hoje, e é cada vez mais comum, que as pessoas visitem o médico e visitem o terapeuta também, buscando uma não só a diminuição das suas dores e angústias físicas e emocionais, mas toda a qualidade de vida que ela queira, né? Saúde até de uma forma preventiva. Hoje se fala cada vez mais em prevenção de saúde. Então é muito comum que os médicos recebam um paciente que diga: olha, doutor, eu bebo também tal chá e evito tais alimentos porque o meu terapeuta me recomendou isso. E a resposta é cada vez mais positiva, os médicos se colocam cada vez mais simpáticos a isso. Então, e a proposta na medicina natural é justamente isso, que caminhemos juntos, que caminhemos em paralelo, que sejamos vários profissionais auxiliando a pessoa a encontrar a saúde, né? Deixando o ego de lado e simplesmente trabalhando em prol do benefício de quem nos procure. Então há uma visão alegre, há uma visão muito mais leve nos últimos 5 anos do que há 13 anos quando eu comecei. Eu quis saber se essa mudança no tratamento aos terapeutas naturistas era decorrente de uma cobertura midiática mais favorável aos tratamentos naturais. É isso, e além disso, o fato de que a ciência tem depositado mais atenção às pesquisas, comprovando a eficácia de plantas medicinais e também pondo por terra muitos mitos, muitas crenças populares que são, algumas delas, bem infundadas, né? Então hoje se tem muito mais respaldo científico ao orientar o uso de plantas medicinais, tanto é que muitos médicos recomendam o uso de plantas medicinais, porque já há um respaldo científico, já há segurança. E o que o profissional da saúde, seja médico ou terapeuta, precisa é a certeza de que, no momento em que a pessoa, o paciente, utilize tal determinada planta, ela tem a resposta terapêutica que se espera, né? Então, além da mídia, esse movimento da ciência depositando cada vez mais atenção na comprovação ou na desmistificação do uso das plantas e de determinadas dietas, comprovando ou pondo por terra algumas orientações. Não sei se é possível dizer, mas que tipo de problemas de saúde mais aparecem à sua frente, assim, como terapeuta naturista? Quais são os casos mais comuns? São mais comuns alterações no nível de colesterol. Depressão é o grande problema da humanidade hoje.
Eu tenho certeza que não só no meio da medicina natural, mas qualquer consultório recebe cada vez mais pessoas com depressão. Os números de câncer aumentam muito também. Então esse é um quadro bastante comum, infelizmente. Né? E as chamadas ites respiratórias, né? Independente de época. Não há mais época onde se manifeste mais bronquite, mais rinite, mais sinusite. Esse é cada vez mais um quadro comum, independente da estação do ano em que a gente esteja. Esses são os casos mais comuns assim, que temos acompanhado. Será que podemos substituir as pílulas pelos chás e outras opções não alopáticas? Eu perguntei a Alexander se para todos os problemas de saúde havia alternativas de tratamento natural. A medicina natural não se coloca como o último biscoito do pacote, né? É sempre um adendo, é sempre um complemento, né? Como qualquer prática médica é um complemento, né? Na verdade, quem se cura é a pessoa, quando muda o estilo de vida, quando tem consciência de que se autoagride, que autoproduz a própria doença, né? Então, qualquer orientação vai ser sempre um complemento, né? Mas sim, hoje, principalmente por esse respaldo científico, né, há resposta para boa parte dos problemas de saúde dentro da medicina natural, seja com uma mudança alimentar, seja com o uso de plantas, seja com o uso de florais, seja de Bach ou da Califórnia, das estrelas, há vários tipos de florais, abordando a questão psicológica, energética, né. Há as terapias de troca energética, como o Reiki, a bioenergia, que abordam a parte energética do ser humano, né? Então, sim, na medicina natural há uma resposta fantástica para praticamente todos os tipos de problemas de saúde. Qual é o leque de visão que os terapeutas naturistas têm que a medicina convencional não alcança? A medicina convencional já tem olhos para a parte energética do ser humano. Tanto é que há vários... A USP vem fazendo pesquisas onde comprova já, ou está muito próximo a comprovar, a atuação da imposição de mãos, né? E que pessoas que não recebem imposição de mãos respondem muito mais lentamente ao tratamento, né, do que aquelas pessoas que recebem, além do medicamento, também a imposição de mãos, né? Eu digo imposição de mãos sem vincular a qualquer linha religiosa. O fato de troca de energia pelas mãos, como Jesus fez, como o Buda fez e outros tantos mestres fizeram, independente da religião que professavam, né? Então, essa multidisciplinaridade, essa visão mais abrangente, eu vejo que ainda é essa a grande diferença. Onde o ser humano, na medicina natural, na medicina holística, justamente por isso o nome, holismo, né? O holismo indica o todo. Então, o ser humano é visto não só fisicamente, mas energeticamente, espiritualmente, emocionalmente, e busca se tratar desse todo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem um problema renal sério tem que ser vista emocionalmente na sua característica de personalidade de ter medo. Porque o medo está também por trás, está diretamente ligado à fragilidade renal. Essa é a visão da medicina natural, né? Onde na medicina convencional, em geral, ainda se trata só o órgão rim, né? Deixando de lado então essa ligação com quadros, com características de personalidade. Para terminar a entrevista, eu quis saber se o exercício profissional como terapeuta naturista acabou preenchendo melhor o seu sonho infantil de ser médico. Eu vejo que hoje em dia preenche muito melhor, porque em geral as pessoas não procuram o terapeuta no primeiro momento, quando se percebem frágeis ou doentes, vamos chamar assim, né? Em geral procuram o médico, ainda é convencional que se faça esse caminho, né?
E algumas pessoas têm nessa caminhada, em alguns momentos, o agravamento da situação, né? Então, para mim, é muito prazeroso acompanhar, orientar uma mudança no estilo de vida de uma pessoa que se encontra muito frágil e perceber que com, às vezes, um simples chá ou o simples fato de diminuir o consumo de tal ou qual alimento, em poucos dias já se tem uma resposta de qualidade de saúde, assim, uma resposta de saúde muito grande, né? Então hoje me preenche muito mais, eu sou muito satisfeito com o caminho que eu tomo hoje, né? Que eu escolhi há alguns anos, porque me mostra capaz de poder servir como instrumento quando alguém me procura. Aqui termina a última entrevista do podcast Nossa Gente, uma iniciativa apoiada pelo edital Cultura em Casa da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Obrigado a você que acompanhou esta conversa tão interessante com o terapeuta naturista Alexandre Vaccaro, que nos lembrou de nossa responsabilidade nos processos de autocura e sobre o poder das terapias naturais. Quero agradecer ao Jornal do Comércio pela oportunidade de ter realizado essas e muitas outras entrevistas num caderno exclusivo no periódico. Em especial ao atual editor do jornal, Felipe Biggen, que também me acompanhou nas entrevistas. Essa série de entrevistas foi apenas um recorte de pessoas que fazem parte de nossa cidade e de nossa história. Espero que você tenha gostado de cada uma das entrevistas, muitas delas que acredito tenham também um valor documental importante enquanto registro histórico. A você que ficou até aqui, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.